Eles nos fascinam. Símbolos de esperança, justiça, poder absoluto. Mas e se a capa esconder mais do que uma identidade secreta? E se o alter ego dos nossos super-heróis favoritos carregar uma sombra que alimenta os discursos mais perigosos do nosso tempo? Olá, sou o Thiago Mendanha e neste vídeo vamos pensar um pouco sobre o universo ou multiverso dos super-heróis para além do entretenimento. Baseado na minha pesquisa de mestrado para o programa de pós-graduação em filosofia da Universidade de Brasília, refletiremos sobre a relação entre os super-heróis na cultura pop e a ascensão da extrema-direita. O mago dos quadrinhos, Alan Moore, nos alertou sobre o consumo adulto de filmes de super-heróis poder ser um sintoma preocupante. Seria um exagero ou algo mais profundo aí? Consumimos super-heróis em telas, páginas, camisetas, bonecos, ou melhor, action figures, mas o que realmente estamos consumindo? Por trás do espetáculo, uma engrenagem poderosa molda não apenas histórias, mas também nossa percepção do poder, da justiça, da política e da própria realidade. Como toda boa história de super-heróis, para entender essa relação precisamos voltar às origens. Nos anos 30 e 40, em um mundo assombrado pela Grande Depressão e pelas ameaças nazifascistas, surgem os primeiros super-heróis: Superman, Capitão América, Batman, Mulher Maravilha. Eles não eram apenas uma fantasia, eram um grito de resistência, personificações da luta contra a tirania, defensores dos oprimidos. Suas primeiras histórias eram explicitamente antifascistas, um reflexo direto das angústias e esperanças de uma sociedade em crise e em guerra. Mas algo mudou. Aquele antifascismo original, focado no inimigo histórico, parece ter se diluído. Com o tempo, e sob a lógica da indústria cultural, que busca lucro e a padronização, o super-heroísmo começou a ganhar novos contornos. Vemos a ascensão do super-herói que opera acima da lei, que usa a violência como única solução e personifica o individualismo exacerbado. É a estetização da política, como diria Walter Benjamin. A política transformada em espetáculo, onde a força e a ordem, mesmo que autoritárias, são embelezadas. As narrativas muitas vezes simplificam o complexo, dividindo o mundo entre o bem absoluto e o mal absoluto, sem espaço para nuances, um terreno fértil para discursos autoritários. A indústria cultural não vende apenas filmes ou quadrinhos, ela vende padrões, fórmulas testadas e aprovadas que garantem o retorno financeiro. No universo de super-heróis, isso se traduz em narrativas muitas vezes previsíveis, personagens que, apesar das diferenças superficiais, ecoam arquétipos de poder e resolução individualista. A criatividade é canalizada, a transgressão ilimitada. O objetivo não é apenas entreter, mas criar um público consumidor cativo, que aceita e deseja mais do mesmo. E nesse processo, quais valores são reforçados? A força individual acima do coletivo? A justiça pelas próprias mãos? A ordem a qualquer custo? Walter Benjamin nos alertou sobre como o fascismo estetiza a política, transforma a luta política em um espetáculo de massas, onde a forma se sobrepõe ao conteúdo. Nas narrativas de super-heróis, a violência é frequentemente coreografada, a destruição é visualmente deslumbrante e impressionante. O poder é sedutor. O super-herói que age à margem da lei, que impõe sua vontade para salvar o dia, pode ser visto como uma figura carismática e necessária. Essa glamorização da força e da ação individual, desvinculada dos processos democráticos ou de questionamentos éticos mais profundos, pode normalizar soluções autoritárias para problemas complexos. Não se trata de dizer que todo super-herói é fascista, mas de questionar como a estética do poder que eles representam pode ressoar com ideologias que valorizam a ordem e a força acima da agência coletiva, da liberdade e do diálogo. E essa transformação não passa despercebida por quem busca o poder. Hoje, vemos figuras e movimentos de extrema-direita se apropriando da estética e simbologia dos super-heróis. Eles se apresentam como salvadores, justiceiros, contra um sistema supostamente corrompido, ecoando o arquétipo do super-herói solitário que resolve tudo pela força. Quando o novo Superman é anunciado como bissexual, por exemplo, a reação de certos setores conservadores é imediata e agressiva, buscando proteger uma suposta masculinidade tradicional encarnada pelo super-herói. O super-herói se torna, então, um campo de batalha ideológico. A minha pesquisa toca num ponto crucial, a identidade secreta. A dualidade não é apenas um artifício narrativo, ela pode espelhar a forma como ideologias extremistas operam, uma fachada pública e uma agenda oculta. O super-herói que age nas sombras, o justiceiro implacável,
esses arquétipos podem ser facilmente cooptados por discursos que promovem a desconfiança, a vigilância e a eliminação do outro, aquele que é pintado como ameaça. A retórica da extrema-direita frequentemente se baseia na ideia de uma maioria silenciosa, oprimida por minorias, ou na necessidade de uma figura forte para limpar a sociedade. O apelo a um salvador que transcende as regras em nome de um bem maior é perigosamente sedutor. Mas a própria cultura pop também oferece sentidos. Obras como Watchmen, O V de Vingança, do próprio Alan Moore, ou séries como The Boys usam o gênero para questionar o poder, o autoritarismo e a própria natureza do super-heroísmo. Elas nos mostram super-heróis falhos, perigosos ou sistemas que os criam e manipulam. Essas narrativas nos convidam a olhar para além da capa, a questionar quem são os verdadeiros vilões e o que realmente significa justiça, liberdade e democracia. Se a cultura pop pode ser um veículo para ideologias problemáticas, ela também pode ser um campo de resistência e de crítica. Obras que desconstroem mito, como já mencionamos, são fundamentais. Mas a mudança também reside em nós, consumidores e analistas dessa cultura. Como podemos ir além do consumo passivo? Como podemos usar essas narrativas para fomentar o debate, em vez de aceitar passivamente suas mensagens? A proposta da minha pesquisa e deste vídeo ensaio é justamente essa: articular as contradições, questionar o óbvio e buscar um consumo crítico que nos fortaleça como cidadãos pensantes e não como meros espectadores de um espetáculo pré-fabricado. Então, o super-herói é inerentemente fascista? A resposta, como vimos, é complexa. Ele carrega uma dualidade de um potencial tanto para inspirar o melhor em nós, quanto para refletir ou até reforçar tendências perigosas. O convite que fica, inspirado na pesquisa, é para um consumo mais crítico e consciente. Possamos admirar a fantasia, a arte e a criatividade, sem nunca desligar nosso senso crítico. Afinal, questionar nossos super-heróis pode ser o primeiro passo para não criarmos monstros. Ué, vocês estão aqui ainda? Acabou, isso aqui não é um filme da Marvel, não? Tô falando. Acabou. Tchau.